O processo artístico, ele é como gritar em um quarto vazio. Você não espera a resposta, só o eco da própria voz. Quando se dança em um teatro sem plateia, não se espera nada além da própria expressão bruta. Se todas as cores fossem azul, não existiriam cores. Se todas as pessoas fossem felizes, ninguém seria. Se tudo que você cria é para ser visto, nada que você cria é realmente seu. A arte ela precisa de um intermediário para existir. Se um quadro nunca é visto, ele cumpre o seu propósito? No século XVIII, em meio a um mundo transformado por evoluções industriais, avanços científicos e mudanças geopolíticas profundas, algo aparentemente técnico emergiu como uma ameaça à arte tradicional: a fotografia. Inventada por volta de 1839, a fotografia parecia um milagre técnico. Pela primeira vez, a realidade podia ser registrada com fidelidade óptica, sem a necessidade de mãos humanas. Era possível capturar rostos, paisagens, cenas do cotidiano, tudo com precisão, luz e sombra. Em pouco tempo, o que antes demandava talento, estudo e pincéis, passou a depender apenas de lentes e química. A reação foi previsível: pânico. Para muitos pintores, a fotografia representava o fim da arte. Afinal, se a função da pintura era representar o mundo visível, a fotografia fazia isso de forma mais rápida, mais realista e mais barata. A gente está falando da Europa do século XVIII, mais especificamente da França, que era o centro artístico da época. Paris estava fervendo com os salões de artes, as academias, os movimentos literários, e uma elite burguesa que estava financiando tanto os artistas quanto os cientistas. O mundo estava mudando graças à Revolução Industrial, à ascensão da burguesia, e também porque as cidades estavam crescendo. E com isso a fotografia ela surgiu como um produto dessa modernidade, né? Um olhar técnico mais objetivo e portátil. A sociedade estava deixando de contemplar o mundo e começando a registrar ele em série. E isso afetou profundamente o modo como os artistas viam a sua função. Diante da ameaça fotográfica, a arte fez algo brilhante. Ela recuou da realidade externa para mergulhar na realidade interna. A partir de meados do século XVIII, os pintores começaram a se perguntar: se a fotografia representa o real, o que mais resta para a pintura? Essa pergunta foi o estopim para a eclosão de uma série de movimentos que transformaram para sempre a história da arte, como, por exemplo, o impressionismo. Ou seja, ao invés de morrer, a arte descobriu um novo espaço, o invisível, o subjetivo, o simbólico. A fotografia libertou a pintura da obrigação de ser um espelho do mundo. Agora, ela podia ser um espelho da alma. É importante entender que a fotografia não era só uma nova ferramenta técnica, ela era um sintoma de algo maior. Ela pertence à lógica da modernidade, de catalogar, organizar, classificar, medir o tempo, controlar o espaço, transformar o mundo em informação objetiva. Na filosofia, isso ecoa em pensadores como o Auguste Comte, que é o pai do positivismo, que acreditava que a ciência ela resolveria todos os dilemas humanos. Na política estava nascendo o nacionalismo moderno, a padronização do ensino, da língua, da moeda. Na economia a gente vai ter o capitalismo industrial. A fotografia, com essa capacidade de replicar imagens, antecipava essa lógica da reprodutibilidade técnica que Walter Benjamin estava descrevendo em 1936. Agora que a gente tem celular nos bolsos, acesso a editores de filmagens, filtros, inteligência artificial, redes sociais, a arte é feita, vendida, vista e esquecida no espaço de segundos. Hoje, o problema não é que a arte foi libertada, o risco é que ela seja pasteurizada, reduzida a produto, a fórmula, a nicho. No século XVIII, a fotografia libertou a pintura do espelho do real. No século XXI, o algoritmo pode prender a arte no espelho do desejo coletivo. O artista ele não pinta mais o que sente, mas o que engaja. Não dança para si, mas para o olhar do outro. A arte ela perde a sua função original, ser expressão e não desempenho. Se tudo que você cria é para ser visto, nada realmente é seu. Essa frase ela pode ecoar perfeitamente nos salões franceses do século XVIII, entre os pintores aflitos com as câmeras, mas ela também poderia
ser dita por um jovem artista de hoje em dia, perdido entre métricas, visualizações e expectativas externas e internas. Bom, a grande diferença é que os impressionistas eles reagiram criando um novo olhar, né? E hoje muitos artistas só se moldam ao algoritmo. Eles produzem sobre encomenda emocional e vivem num eterno cálculo de o que funciona. A fotografia forçou a arte a ser mais subjetiva e o algoritmo está forçando a arte a ser mais genérica. A primeira foi libertação. O que é a segunda? O capitalismo transforma tudo em mercadoria, inclusive os nossos sentimentos. De fato, a arte virou um produto, mas o processo é mais complicado. Além dos artistas criarem pensando no mercado, os consumidores compram pensando no objetivo. A palavra do milênio é serventia. Não compramos artes, compramos sentimentos. O Criador orbita em volta da sociedade, emprestando fragmentos de conflitos e construindo um mosaico, a arte. Ele reage, não a si, mas ao externo. O problema é, a existência tende a simplificar os processos, construir nichos. Na evolução biológica, há uma tendência chamada simplificação adaptativa. Ela ocorre quando estruturas anatômicas que antes tinham uma função vão se atrofiando ou desaparecendo ao longo do tempo por não terem mais serventia no contexto evolutivo. Um exemplo mais conhecido é o cóccix humano. Porém, o que não é tão falado são, por exemplo, os olhos atrofiados de animais cavernícolas. Muitos peixes que vivem em cavernas escuras perdem a visão ao longo das gerações, porque manter os olhos exige energia. Se não são usados, a seleção natural tende a desligar esse recurso. É mais eficiente. Esses casos mostram que a existência biológica tem sim essa tendência de descartar o que não serve mais e de especializar-se em nichos muito específicos. A vida molda corpos, sentidos e comportamentos ao mínimo necessário para sobreviver em um contexto específico. Assim como o corpo elimina o que não é útil, a cultura também elimina o que não se encaixa. A arte, nesse sentido, ela é forçada a ocupar nichos. O algoritmo, o público, a gente sempre espera um formato das coisas. E da mesma forma que um peixe cego em uma caverna economiza energia abandonando os olhos, o artista contemporâneo economiza energia abandonando a nuance e se adapta ao nicho que vai melhor alimentar ele. Se você pedir a uma IA para escrever um livro com todos os sentimentos que você quer, ela vai o fazer. Isso descreve perfeitamente o estágio mais avançado do espetáculo, como diria Guy Debord. Em A Sociedade do Espetáculo, ele afirma que a vida, quando mediada por imagens e representações, se torna uma simulação da própria vida, uma performance contínua, onde a aparência substitui a essência. A arte feita para simular sentimentos, e não para expressá-los, é um reflexo desse mundo espetacular, onde o valor não está mais na experiência vivida, mas na experiência consumível. A IA nesse contexto não representa nenhuma ruptura, mas o ápice. Ela oferece exatamente o que se deseja sentir, sem o incômodo de sentir de verdade. É o algoritmo do afeto. Assim como o espetáculo descrito por Debord, a inteligência artificial produz emoção sem dor, beleza e sem risco. O homem, como um bebê adestrado, reduz a sua existência a um binarismo infantil. Quer ou não quer, gosta ou odeia. É a morte da nuance, e com ela, da sensibilidade. Os estoicos diziam que viver bem era viver de acordo com a natureza humana. E o que é somente dos humanos? A capacidade de pensar? Não, a razão. Um animal, se ele quer tomar banho, ele vai ao lago. Um animal, se ele está com fome, ele come uma fruta. Se um animal sente uma coceira no pescoço, ele vai coçar. E se eu perguntar a ele se ele está ciente do que ele está fazendo, no caso, se ele está ciente de que ele está se coçando, e ele disser que sim, isso não vai transformar o ato de se coçar mais consciente, ou mais verdadeiro. A fenomenologia tem essa obsessão pelo ato de ter consciência da própria consciência. Penso, logo existo. Porém, se não penso e mesmo assim existo, é um fato. Então, qual é o ponto? Atualmente, o processo artístico ele é um ato que tende a ser consciente de si próprio.
Temos motivos para tudo, para a cor, para o material usado, para o prazo, para o sentimento evocado. O que é engraçado, porque se um animal quer tomar banho, ele vai ao lago. Se um animal está com fome, ele come uma fruta. Se um animal sente uma coceira no pescoço, ele vai coçar. No fim das contas, ao metodizarmos o processo artístico e, consequentemente, a própria existência, transformamos ele em algo extremamente selvagem. Ao darmos total consciência ao ato de produzir arte, a transformamos em um simples instinto animal.